E aí, povo! Bora falar de um anime bem diferente e talvez não muito famoso aqui no Brasil, que é Bakemonogatari. Anime feito pela Shaft, mesmo estúdio que fez Madoka Mágica, Nisekoi e também o mais recente, especial de Tobo no Hanayomi, ou como eu gosto de chamar carinhosamente, o anime das 5 irmãs que tem que estudar. Esse vídeo demorou pra sair porque eu precisei reassistir o anime de Bakemonogatari para falar sobre, porque eu não lembrava muito dos eventos que ocorriam durante o anime. Eu vou falar sobre os 2 primeiros episódios, vai ser um resumo basicamente. Antes de começar, obviamente, spoilers. Se você não assistiu Bakemonogatari, vai lá dar uma conferida e depois você volta para ver o vídeo, beleza? De novo, antes de começar a falar sobre a história, eu quero falar sobre o qual bem produzido esse anime é. Não só a animação é extremamente bem feita, como a parte audiovisual no geral é muito bem feita também. O diretor que fez Bakemonogatari, o cara estava imerso na história de um jeito que nem eu sei explicar. Tem cenas com takes lindos e muito criativas. A cena inicial do Araragi subindo as escadas do episódio lá, em contraste com um relógio contando o tempo, com um ângulo na câmera em cima, é simplesmente genial, cara. Ou a cena em que a Senju Ogahara termina de falar ou ameaçar o Araragi no corredor da escola. Essa cena é maravilhosa, cara. Eu adoro a Senju Ogahara, velho. Não se preocupe que a gente vai falar sobre ela já já, beleza? O trabalho de cores, sombra, iluminação, a cena em que tá o Oshino com o Araragi e a Senju Ogahara conversando, enquanto tem a iluminação das luzes focando na conversa deles e na Shinobu deitada lá no canto. Eu, quando vi isso pela primeira vez, eu fiquei maravilhado. Ainda mais eu que sempre reparo nesses detalhes de cores, iluminação, ângulos de câmera. Tem também a cena em que o Araragi e a Senju Ogahara estão conversando. Aí a cena vira um filme com aquele formato de filme antigo e a voz dos personagens mudam, parecendo que eles estão falando no rádio, que é genial também. A trilha sonora é simplesmente ótima. As músicas combinam com o ambiente no geral, as openings são ótimas também, que inclusive eu recomendo muito que vocês vejam no YouTube. As músicas desse anime são muito boas, velho. Sério, gente, vão lá assistir. Recomendo demais, velho. As músicas desse anime são um espetáculo. Bom, agora que falei sobre a parte audiovisual, bora falar sobre a história inicial e também sobre a garota principal de Bakemonogatari. Uma curiosidade importante é que cada Monogatari tem um certo foco em uma garota diferente do elenco da obra. É tipo Fate Stay Night, mas aqui a gente tem um elenco de garotas bem maior do que da série Fate. Bakemonogatari, como eu disse antes, foca mais na Senju Ogahara do que nas outras garotas, como a Hanekawa ou a Kambaru e a Shinobu, por exemplo. A Senju Ogahara já aparece caindo da escada, com uma direção e animação maravilhosa, diga-se de passagem. O Araragi pega ela, mas ele acaba percebendo que ela não tem peso. Depois que o Araragi termina de conversar com a Hanekawa sobre o festival cultural, a Senju Ogahara aparece já enfiando a porra de um grampeador dentro da boca do maluco. Mano, ela enfia um grampeador na boca do cara. Olha o nível disso, velho. Aí ela já ameaça ele, falando pra ele manter distância dela, pra não falar nada e etc. E eu quero que vocês vejam essa cena. Tô falando pra vocês que o diretor tava imerso na história. Depois desse diálogo extremamente normal, o Araragi vai atrás da garota. No momento em que a Senju Ogahara vê o Araragi, a garota saca umas 500 armas na mão. Onde ela guarda tudo isso, vocês me perguntam? Eu respondo a vocês. Eu não faço a mínima ideia. Até hoje eu fico pensando aonde que a Senju Ogahara guarda tudo isso, velho. O Araragi leva ela até o Oshino, dizendo que ele pode ajudar ela, e ela aceita numa boa. Enquanto eles estão indo até o local, eles começam a conversar e brincar sobre termos de personagem. Tsundere, que é o tipo de personagem da Senju Ogahara. E eu simplesmente amo, cara, o jeito que o autor brinca com os estereótipos de Tsundere, Yandere, olha, e outros estereótipos de anime nesse anime. Chegando no local, eles conversam com o Oshino e a Senju Ogahara de primeira não confia nele. Nessa cena nos é apresentada a top 3 dos melhores personagens de Monogatari inteiro, a Shinobu. E nessa cena e no segundo episódio, ela só tá existindo ali mesmo. Tanto que o próprio Araragi fala que ela não é nada pra Senju Ogahara. Então a Senju Ogahara decide falar sobre a história dela. O Oshino explica sobre o caranguejo pesado, ou caranguejo pedra pesada, que é conhecido em alguns lugares. Ou pode ser um deus ao invés de um caranguejo, já que o caranguejo pesado é derivado do deus da pedra pesada. O Oshino fica surpreso pela Senju Ogahara não ser egoísta, porque geralmente pessoas que encontram um caranguejo pesado são egoístas.
Ele diz que vai ajudá-la a recuperar o peso, até porque quem trouxe ela foi o Araragi. O próximo episódio já começa com um jogo de palavras, que inclusive eu esqueci de mencionar que todo episódio de Monogatari sempre tem esses jogos de palavras na tela. E eu acho isso interessante, é bem diferente, sabe? O Oshino fala pra ela ir pra casa, tomar banho e colocar roupas limpas, porque eles vão se encontrar no mesmo local meia-noite. Então ela vai pra casa levando o Araragi junto. Nessa hora, a gente descobre que a mãe da Senju Ogahara foi enganada por um culto estranho. Ela acabou dando toda a fortuna como um tributo. Só que com isso ela acabou acumulando uma grande dívida e isso acabou resultando no divórcio dos pais dela no ano passado. Depois disso ela se mudou com o pai dela e tá morando com ele agora. E eu gostaria de falar um pouco sobre a conversa que o Araragi e a Senju Ogahara têm em seguida. Tipo, primeiro que a Senju Ogahara sai completamente pelada do banheiro. E os diálogos entre eles, mano, é simplesmente ótimo. Eu não consigo pensar em outra maneira para descrever o quão divertido e único é a Senju Ogahara e o Araragi conversando. Sério, gente, apareciam alguns trechos da conversa desses dois. É muito bom. 女に童貞が映るか。奇跡のような出来事なのよ。お前、僕の頭がすごく悪いと思ってるだろう。なぜ気づいたの？お粗末さ加減に気づいてしまった。 Certeza que o autor estava se divertindo muito escrevendo os diálogos de Monogatari, cara. Depois disso, eles vão até o local onde o Oshino e eles dois marcaram. Eles têm uma pequena conversa. Em seguida, eles vão até o local e durante a caminhada, o Araragi pergunta se vai ser de boa acabar com esse caranguejo para ele devolver o peso da Senju Ogahara. E o Oshino fala que pelo caranguejo ser diferente das outras maldições, eles vão ter que rezar ao invés de eliminar ele. Chegando no local, o Oshino pede para eles seguirem alguns passos, já que eles estão na frente de um altar. E na hora que o Oshino começa a fazer perguntas sobre a Senju Ogahara, ela fala que a lembrança mais dolorosa é a mãe dela sendo enganada pelo culto e também da mãe dela trazendo alguém de alto escalão. Ele tentou fazer coisas tipo bem erradas com a Senju Ogahara, incluindo meio pesado essa parte. Por essa pessoa ter se machucado, já que a Senju Ogahara meteu o sapato no maluco, a mãe dela foi punida e isso ferrou toda a família dela. E mano, quando a Senju Ogahara abre os olhos, em seguida, o caranguejo aparece. E mano, olha a aparência desta merda. Sério, se eu visse isso na realidade, eu com certeza iria vazar na hora, velho. O bicho simplesmente ataca a Senju Ogahara com uma força que me fez questionar como que a Senju Ogahara não foi parar no hospital. Porque mano, porque um ser humano de carne e osso não sobreviveria a isso nem ferrando. E o Oshino simplesmente pega o caranguejo e taca no chão e pisa nele em seguida. Ele faz isso com uma facilidade absurda. Gente, é anime. Às vezes a gente só aceita mesmo. Bem, a Senju Ogahara acorda pedindo pro Oshino deixar ela falar com o caranguejo, já que ela estava assustada naquela hora. Ela agradece por tudo e pede para ele devolver o peso, os pensamentos, sentimentos e as memórias dela. E quando ela recebe tudo isso de volta, ela chora. E ela chora muito. Por conta das lembranças dolorosas sobre o culto e sobre o que aconteceu com a família dela. Depois a gente descobre que quando a Senju Ogahara encontrou o caranguejo, ele cortou os laços entre a Senju Ogahara e a mãe dela, apagando todos os pensamentos de preocupação que a Senju Ogahara tem sobre a mãe dela, impedindo ela de sentir e também retirando o peso dela junto. E cara, nessa hora eu fiquei muito triste pela Senju Ogahara, porque tipo, ela realmente queria os sentimentos da mãe dela de volta e ela sentiu falta de como era a família dela antes. E infelizmente não tem como consertar, e a cena é triste. No final de tudo, o problema do caranguejo é resolvido, a Senju Ogahara fica feliz por ter feito amizade com o Araragi e ela agradece a ele por ter ajudado ela e também pede desculpas por tudo o que ela fez com ele até agora. O episódio termina com as irmãs do Araragi enchendo o saco dele pra ele acordar, já que o maluco ficou o dia todo acordado. E termina com ele vendo o peso dele lá na máquina lá. Bom, gente, foi esse o vídeo. Me perdoem aí pela demora para postar o vídeo. É porque fazer vídeo falando sobre anime, principalmente falando sobre os episódios, dá muito trabalho. Bem, os próximos vídeos eu pretendo postar de segunda até sexta. Não tem um dia realmente definido para postar, mas quando eu conseguir terminar um vídeo, eu vou postar. Então não se preocupem, tá? Deixem comentários aí sobre quais animes vocês querem que eu fale sobre no canal. Até mais e fui!